Olá, moçada, aqui é o professor Dailton, mais uma vez passando por uma videoaula hoje sobre taxonomia, classificação dos seres vivos, ou ainda sistemática, que é o nome dado para esses termos. Bacana? Vamos lá então. Por que surgiu a taxonomia? Por que dar nome aos seres vivos? É bem verdade que nós precisamos entender o seguinte: sem nome, sem classificar, fica difícil até de comunicar. Imagine, eu me lembro da história que, é claro que alguns dos nossos cientistas aí, e centenas de anos, passaram tentando ajudar e melhorar essa comunicação a respeito dos seres vivos, a classificação, agrupar com parentesco, etc. e tudo mais. Citando aqui alguns rapidamente, Aristóteles e Santo Agostinho, nós temos o Carlos Linneu, que colaborou demais com o sistema Nature, e ainda, por último, a classificação moderna com Charles Darwin, nos apresentando as árvores filogenéticas. Beleza? Mas de forma que a classificação é muito importante. Sem a classificação, não teria esses nomes científicos que você conhece, como Homo sapiens, cães familiares. Então, é necessário entendermos isso porque a chance é pequena de cair? Mas se cair, você mata na prova do Enem. Se cair num concurso, você vai lá e dá uma cotovelada na cara da prova e sai sorrindo porque você estudou, você está dedicando. Então, para começarmos, é necessário, faz-se necessário um conceito. O que é classificação biológica? Anota aí. Classificação biológica ou sistemática é o ramo da biologia que estuda a diversidade biológica ou biodiversidade, isto é, os tipos e as variações existentes entre os seres vivos. Então, para falar para você o seguinte, que a classificação biológica ou sistemática, ela tem essa função de agrupar os seres vivos, ela tem essa função de, por semelhança, dar nome, por semelhança, classificar, por estudos morfológicos, biológicos, fisiológicos, bioquímicos, e aí eu já estou falando de alguns critérios que Linneu, que Charles Darwin utilizaram para classificar, para dar nome aos seres vivos. Então vamos aqui elencar alguns critérios importantes. Vamos lá então. Por exemplo, estruturas anatômicas. Estrutura anatômica da flor, do fruto, isso para os vegetais, importante demais. Foram a partir dessas estruturas anatômicas que nós vamos classificando os vegetais, dando nome à estrutura da raiz, da folha, o formato da folha, tudo isso é importante. Nos animais também, aparecimento de glândulas, por exemplo, nos mamíferos, glândula mamária, aparecimento de pelos, que são aquelas apomorfias exclusivas ou no período de transição de uma classe para outra. Então, isso tudo são levados em consideração para classificar, para dar nome ao ser vivo. Dentro do sistema de binomial de nomenclatura, segundo Carlos Linneu, no sistema Nature, gostaria de falar agora sobre as regras de nomenclatura, onde são elencadas várias regras, não vamos falar de todas aqui, mas as principais, para organizar, para dar nome a um ser vivo. Então, a primeira regrinha, segundo Carlos Linneu, todo nome científico deve ser escrito em latim. Essa primeira regra, amados, é porque é o seguinte, na época, imagine, um mesmo animal tinha vários nomes, como por exemplo os nossos cães hoje, os gatos, né? Se você perguntar para um colega e falar assim, olha, como é o nome do seu cachorro? Ele vai falar Rex. E o seu lá? Dog. E o seu lá? O Indy. Não sei o quê. Então assim, para evitar essa bagunça e uniformizar, Carlos Linneu diz que é o seguinte, todo nome científico deve ser escrito em latim. E o mesmo animal tem que ter o mesmo nome científico. Esses outros nomes aí são nomes
são apelidos que a gente dá para facilitar a comunicação, né? Mas eu quero falar para você o seguinte, olha só, ele fez isso para facilitar a comunicação. Então, essa regra de falar assim, olha, todo nome científico deve ser escrito em latim, é porque na época a língua oficial era o latim. Falava-se latim no mundo todo, como hoje fala-se inglês. Mas ela prevaleceu até hoje, ela continua até hoje. Então, quando falar de nome científico, tem que falar em latim. Beleza? Segunda regrinha, a espécie deve ser binomial, ou seja, espécie é a mesma coisa que nome científico. Então, quando falar nome científico, você tem que falar dois nomes, duas palavras. Por exemplo, Homo sapiens, Canis familiares, Rei americana, Equus cabalus. Ou seja, eu estou falando duas palavras, dois nomes para a espécie. É interessante notar que a primeira palavra desses dois nomes é o gênero. E ele sempre iniciará com letra maiúscula. A segunda palavra é o epíteto específico. Esse específico aí, ele está sempre relacionado com a historinha da vida dessa espécie. Por exemplo, sapiens. No Homo sapiens, sapiens vem de sapiência, de inteligência, de intelecto, de poder julgar, entre outras coisas. Só para você ter uma ideia mais ou menos de como que é que acontece isso, tá bom? Então, essa segunda regra, a espécie é binomial. Terceira regrinha diz o seguinte, a subespécie é trinominal, deve ser trinominal. Obrigatoriamente você tem que falar três palavras, três termos aí. Por exemplo, Rei americana alba. A última palavra aí é alba. As duas últimas, tudo com inicial minúscula. A primeira é o gênero, portanto, com inicial maiúscula. Por exemplo, Rei americana alba. Segundo exemplo, Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Então, eu tenho obrigatoriamente que falar três palavrinhas, beleza? Uma outra regra é, o subgênero deve vir depois do gênero, entre parênteses, com inicial maiúscula. Imagina isso. Então, o subgênero deve vir depois do gênero, com inicial maiúsculo e entre parênteses. Professor, vão ter três palavras aí semelhante à subespécie? Sim, mas a grafia, a escrita é completamente diferente. Por exemplo, Anopheles nissurhynchus darlingi. O nissurhynchus vem logo depois do Anopheles, que é o gênero. Então, o nissurhynchus seria, então, o subgênero entre parênteses, tá bom? E com inicial maiúsculo. Então, o ni de N aí tem que ser com letra maiúscula. Então, a grafia é diferente, não tem como a pessoa errar. Você olha, pode ser até trinominal, porém, depois do gênero vem o subgênero com a inicial maiúscula, ok? Então, essa é mais uma regrinha. Uma regrinha sobre escrita, é importante, presta atenção. A grafia, como é que vocês devem escrever o nome científico? Como se escreve o nome científico? Então, digamos que eu vou escrever lá, Homo sapiens. Se digitado, vou digitar o nome, bacana. Cara, tem que estar em itálico, ou entre aspas, ou em negrito. Essas três opções. Qual é a que é mais usual? Itálico, formato itálico. Mas na prova do Enem já caiu, por exemplo, entre aspas. Então fique atento aí. E se manuscrito, professor? Como que devo fazer então? Manuscrito você deve grifar. Todas as vezes que você escrever à mão, você deve grifar o nome científico. Beleza? Então é importante lembrar mais uma aí, regrinha para você. Eu me lembro aqui rapidamente de uma outra regra que é o seguinte. Muitas das vezes, o epíteto específico está relacionado também ao nome do pesquisador, aquele cara que encontrou aquela espécie e o classificou. Tá bom? Por exemplo, Trypanosoma cruzi. O cruzi aí vem de Cruz, de Oswaldo Cruz. Muitas das vezes, esse C de Cruz pode vir com letra maiúscula. E aí ele está fazendo o quê? Uma referência ao nome do pesquisador. De todo jeito já tá fazendo, né? Porque o sobrenome Cruz já é de Oswaldo Cruz. Então, em latim fica Cruzi. Então, mais uma regrinha aí para você. Também tem uma regrinha que é a lei da prioridade. Imagine,
Dois pesquisadores especialistas em herpetologia, estudo de répteis, por exemplo, anfíbios. Vamos imaginar aqui uma coisa aqui com vocês, só para você entender. Vai ter um congresso numa determinada cidade, ambos são herpetólogos e eles estudaram lagartos. E aí, nesse congresso, vão apresentar suas patentes, os nomes científicos, os animais que classificaram, deram nome, tudo certinho. Só que aí coincidiu de um mesmo animal receber dois nomes. Coincidiu de um mesmo animal receber dois nomes. E aí, claro, o Antônio classificou o animal com um nome e o Pedro com outro nome. E aí tem a lei da prioridade que diz o seguinte: quem classificou primeiro recebe a patente. É claro que ele não recebe todos os direitos sobre aquele animal, porque tem algumas características ali que vão diferenciar de um pesquisador para o outro. Mas quem classificou primeiro, com certeza, vai levar a patente, o nome científico. Tá certo? E geralmente, como é que se cita isso? Geralmente, coloca o nome do animal, por exemplo, Coleodactylus espinosa, vírgula, o sobrenome do pesquisador e entre parênteses o ano que foi classificado, tá? Mais uma regrinha para você aí. Em relação às famílias, a terminação ide para os animais, por isso que todos os animais têm terminação ide em relação à família. Por exemplo, bovide, família do boi, da cabra, equide, família do cavalo, da zebra, do jumento, do burro, mula. Então, esses animais terminam sempre tem a família terminada sempre com ide no final. No português, idae, né? Mas a gente pronuncia ide, né? Bovide, equide, cervide, geconide, tá? Muito bem. Canide. E, é claro, lembrando aqui rapidamente para você, sobre os vegetais, quando terminar com o final AC, em português ACAE, aí sim se trata de vegetais. Mas nem só vegetais, também acontece para protozoários, para bactérias, ou seja, uma diversidade de seres vivos termina com esse final AC. Por exemplo, leguminaceae, família das leguminosas. Família das leguminosas. Arroz, feijão, beterraba, cenoura e assim por diante. Que mais? Bignoniaceae. Bignoniaceae é a família do ipê. Ipê roxo, ipê rosa, ipê branco e assim por diante. Tá bom? Então, terminou com o final ide, se trata de animal. Final AC, se trata de vegetal. Mas também nós temos lá nas bactérias, eu me lembro muito bem, Pseudomonadaceae. O que é isso, hein? Família das pseudomonas. Então, isso também se estende às bactérias, tá bom? E alguns protozoários. Então, dá uma olhada aí, é muito amplo essa parte de classificação, tá certo? Bacana, eu creio que por aqui essas regrinhas já estão nos ajudando bacana aí, tá certo? Eu gostaria de falar agora sobre as categorias taxonômicas. Olha só, sabe, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, domínio, isso são categorias taxonômicas. Essas categorias vieram para organizar. Todos os seres vivos classificados, eles entram dentro dessas categorias aí. Tá bom? Então vamos entender isso aqui agora. Então elas vieram, são chamadas de táxons, né? A mais específica é a espécie e a mais abrangente de todas é o domínio. Então nós vamos agora citar algumas. Por exemplo, o reino animal está dentro do domínio Eucária. Existem só 3 domínios: domínio bactéria, domínio árqueas e domínio Eucária. Então, todos os seres eucariontes estão dentro do domínio Eucária. Mas vamos pensar aqui comigo. Reino protista, reino fungi, reino vegetal, reino animal, tudo dentro do domínio Eucária. Porém, o reino, ele é organizado, ele é formado por vários filos. E eu quero citar alguns filos aqui.
filo chordata, filo dos cordados, filo dos equinodermos, né? Filo equinodermata, filo porífera, filo plateumintos, filo dos plateumintos, nematelmintos. Então, vários filos estão dentro do reino, de um reino, tá bom? Bacana. Mesmo assim, o filo é formado por classe. Por exemplo, classe mamália são os mamíferos. Olha isso. A classe mamália são os mamíferos. Classe dos peixes, classe anfíbia, classe dos répteis. Então, essas classes formam o filo, nesse caso aí, o filo dos cordados. Então, um conjunto de classes está dentro de um filo. Um conjunto de ordem, várias ordens estão dentro de uma mesma classe. Só para você ter ideia, a nossa ordem é primata. A ordem do cachorro é carnívora, do gato também. A ordem dos roedores é rodêntia. Mas todos eles são mamíferos. Então, várias ordens dentro de uma mesma classe. E assim, as famílias, várias famílias estão dentro de uma mesma ordem, vários gêneros estão dentro de uma mesma família e várias espécies estão dentro de um mesmo gênero, tá bom? Por exemplo, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, são 3 espécies diferentes, porém, eles comungam de um mesmo gênero que é Homo, ok? Essa é a organização hierárquica das categorias taxonômicas. Quanto mais próximo da espécie, maior o parentesco. Quanto mais distante da espécie, menor o parentesco. Então é importante lembrar isso, essa dicasinha aqui é importante. E qual é a palavra que geralmente a gente utiliza para não esquecer as categorias taxonômicas aí? Dorreficofage. O que é o dorreficofage? É assim, ó. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Dorreficofage. Você decora isso, é um macete, é um bizu para você então não esquecer as categorias taxonômicas ou simplesmente táxons, ok? Cladogênese. A respeito de cladogênese, tá bom? Veja bem, vamos entender isso. Quando Charles Darwin desenvolveu essa classificação moderna, classificação biológica moderna, a partir da evolução, aí entra muita coisinha, porque na verdade, na teoria sintética da evolução, nós temos lá o quê? Órgãos vestigiais, nós temos o quê? A paleontologia, nós temos a parte bioquímica, biologia molecular. Então, a partir daí, você tem o surgimento de novas estruturas e estudos, tanto da paleontologia, né, do antigo, dos fósseis, e também do atual, da comparação, anatomia comparada, órgãos homólogos e análogos. Aí então surgiram mais recursos para poder classificar os seres vivos. E aí então surge o que nós chamamos de árvores filogenética. Você tem um ancestral, esse ancestral é comum, por quê? Porque a partir dele vai surgir novas espécies. É como se fosse um basal. Esse basal, vamos imaginar aqui, o indivíduo A vai dar origem a 2 indivíduos, o B e o C, que esse B vai dar origem ao D e o E o C vai dar origem ao E e o F e G, por exemplo, e mostrando para você que há uma evolução. Há uma evolução que é chamada de cladograma, que quem estuda isso é a cladogênese, tá bom? Então, aí é chamado de sistemática moderna, classificação moderna da evolução dos seres vivos. E nós temos um novo termo que é chamado de apomorfia. O que é isso? É quando você observa e estuda novas características que vão surgindo a partir de grupos diferentes. Por exemplo, peixes. Os peixes, a partir dos peixes surgiram novas características que deram origem, por exemplo, aos anfíbios.
Dos anfíbios surgiram novas características até surgir então o que nós chamamos de répteis. E dentro dos próprios répteis, um grupo de lagartos, surgiram então as serpentes. A partir dos répteis surgiram então as aves. E de um ancestral comum entre répteis e aves surgiram também os mamíferos, o Archaeopteryx. Então assim, isso é muito bacana. Então, de forma que vem somar. E essa cladogênese também costuma cair no Enem. Recomendo a você uma videoaula com resolução de exercícios de taxonomia, 2 exercícios bacanas. Todos são bacanas, são 10 exercícios, se eu não me engano, mas os 2 últimos exercícios são topíssimos. Questões de Enem profunda que pode cair na prova. Beleza? Então, é isso. Gostaria de falar para você que essa videoaula, ela é para você sacar, vai ter as dicas aí, lista de exercício, tem outras videoaulas, no caso essa de taxonomia. Você que é estudante, dê uma olhada no canal Biologia Plena e vasculhe, veja, resolva os exercícios, tanto do conteúdo do primeiro ano, do segundo e do terceiro ano, e você vai sair muito bem na prova do Enem. Beleza? Um momento agora para você se refletir na sua vida. Nunca desista. Jamais desista. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu validar você aqui. Você é uma bênção. Você veio para vencer. E se porventura surgir alguma derrota, é para a nossa reflexão. Que essa derrota seja algo, ponto inicial, de você reverter o quadro. Porque na verdade, você veio para vencer todas as batalhas. Você veio para ter uma vida de sucesso, tá? Pode contar comigo com Biologia Plena. Aqui é o professor Adailton, deixando mais uma videoaula para você. Se você gostou dessa aula, dessa videoaula, compartilhe. Vamos expandir o canal, me incentive a produzir mais videoaulas. Vamos compartilhar. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like, siga-nos no Instagram, vai lá no Facebook, deixe um recadinho, comente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e sucesso para você, querido.